Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Continuando a nossa jornada do livro 40 Dias para Mudar a Mim Mesma, vamos ao tema de hoje, do dia 23, tá bom? Deus não está cego diante das injustiças e agirá no tempo certo. Baseado em Tiago 5, de 1 a 6, diz assim: Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retirado com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Reflexão. Eu me deleito na palavra de Deus. É impossível ela não ter sido inspirada pelo Espírito Santo. Hoje, Tiago confronta os ricos que acumulam bens à custa de injustiça, de roubo e de fraude. As próprias riquezas acumuladas denunciam seus crimes. Tiago diz que não só denunciam, mas elas irão devorar a carne dessas pessoas. Tiago exorta a chorarem e lamentarem por causa da desgraça que lhes sobrevirá. Enquanto as riquezas os denunciam, os ínfimos salários de quem foi explorado clamam contra os exploradores. O lamento dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tiago continua denunciando o pecado dos ricos corruptos, dizendo que eles banqueteiam, esbanjam, enquanto condenam e matam o justo, sem que este lhe ofereça resistência. É interessante notar que os destinatários desta carta são os cristãos daquele século. Logo, não são os ricos gentios, mas os que conhecem a palavra de Deus. Note também que Tiago não chama essas pessoas ao arrependimento, mas apenas diz que Deus ouviu o clamor dos oprimidos e que elas serão punidas severamente. Por isso, devem chorar e lamentar. É como se fosse um recado de Deus para eles diretamente, dizendo o que Deus ia fazer com eles e por quê. Decisão. Eu me comprometo a não aceitar nenhum tipo de ganho desonesto. Não vou acumular riquezas à custa da opressão de outras pessoas. Eu abraço o temor do Senhor em minha vida e que me preserva da ganância, da usura, da maldade. Eu repudio tais práticas e me coloco a serviço de Deus, assim como Tiago, a confrontar essas pessoas com a palavra de Deus, seja para arrependimento, seja para condenação. Eu me solidarizo com os trabalhadores oprimidos do meu país, que têm gerado impostos que não retornam para suas vidas. Pelo contrário, têm sido desviados para enriquecer ricos e poderosos. Eu tenho esperança de que o clamor dessas pessoas tem sido ouvido pelo Senhor, que agirá em favor delas no tempo oportuno. Eu nunca mais pensarei que Deus está alheio a qualquer realidade de opressão e me manterei confiante de que Ele condenará o opressor e salvará o justo que tem sido oprimido. Oração. Senhor Deus, como amo a tua palavra. Não há nenhum assunto que tu não contemples. Eu te agradeço porque tu não estás cego diante da opressão do justo e porque tu mesmo condenas o ímpio com sua impiedade. Não importa quão rico e poderoso ele seja aqui. Deus, eu fico maravilhada com o teu poder e tua justiça. Mesmo que os meus olhos vejam o ímpio prosperar usando sua impiedade, a tua palavra diz que a desgraça lhe sobrevirá. Portanto, não devo me indignar com o que vejo, e sim me consolar com o que tu farás. O teu trono é feito de justiça e verdade, e eu te imploro que ele seja estabelecido em minha nação, corrigindo os corrigíveis, condenando os incorrigíveis e salvando os que têm sido oprimidos de geração em geração. Santo Deus, vem em favor dos justos que estão sendo condenados a uma vida sem dignidade por causa do pecado dos maus que estão no poder.
Temos sido pacientes e aguardamos com expectativa a tua reta justiça. Experiência. No dia em que fiz esta reflexão, o Brasil assistia um ex-presidente da República que está sendo investigado por crimes graves assumir o ministério. Aos nossos olhos foi uma grande afronta ao povo brasileiro. Mas ler essa passagem bíblica me encheu de esperança, mesmo ainda atônita diante dos fatos. Tenho aprendido com o tempo que fatos nem sempre são a verdade. O fato é que Lula é ministro hoje. Não é verdade que ele sairá ileso de seus crimes. Deus continua sendo Deus e sua palavra é fiel. No trecho de Tiago está escrito que os próprios bens acumulados por ricos corruptos depõem contra eles, e é exatamente isso que estamos vendo. O triplex é apenas um desses bens que tem deposto contra o ex-presidente. Eu realmente espero que a minha geração veja o agir de Deus em nossa nação. Eu espero que o clamor dos justos receba uma resposta ainda nesta geração e que nossos olhos vejam a verdade que liberta e não os fatos que aprisionam. Foi escrito em 2016 esse livro e todos nós sabemos, né? O fim que essa história levou e como ela está hoje. Continuamos acreditando que o Senhor não se deixa escarnecer, que o Senhor está com os olhos bem atentos, não só ao ex-presidente, mas a todas as pessoas que estão usando o poder para prejudicar o justo. Vamos às perguntas de hoje? Deus tem visto as injustiças cometidas pelos poderosos. Como essa verdade deveria mudar a sua forma de pensar, falar, escrever e opinar? 2. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Esse texto de hoje retrata uma realidade vivida naquela época e em nosso tempo. Muitas pessoas consideram a Bíblia um livro retrógrado. Que argumentos você tem para convencê-las do contrário? 3. Deus pune o culpado. Justiça e equidade são características que fazem parte de quem Deus é. Portanto, sua expectativa deve estar nele e no que ele promete fazer diante daquilo que muitas vezes só ele sabe. Que tipo de sentimentos essa verdade deve gerar em você daqui para frente? 4. A intervenção divina nas nações é notória. Como você pode colaborar com ele efetivamente? Que tipo de ações e orações você deve fazer para ver sua mão agindo na liderança de nosso país? Em que você foi mais desafiado no conteúdo deste capítulo? Qual o seu compromisso a partir do que você descobriu que deve ser, fazer ou deixar de ser ou fazer? Escreva uma oração para Deus. E por último, se estiver fazendo essa atividade em grupo, ore uns com os outros para que Deus possa fazer as mudanças necessárias em sua vida. Então, hoje, dia 23, fala exatamente daquilo que nós continuamos aguardando. Mas aqueles que oraram desde aquela época e que oraram antes dessa época, já viram que Deus fez muito por nós. E Ele vai continuar fazendo. Com certeza, Ele tem intervido em nossa nação e vai continuar fazendo. E a gente tem que estar mais focado nas verdades de Deus do que nos fatos. Os fatos podem nos apavorar, mas as verdades de Deus podem nos acalmar, nos encher de fé e de esperança. Que Deus nos abençoe e até o próximo capítulo.